Olá, eu sou Clarissa, sou pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e também sou membro do corpo editorial do ERES, que é o espaço de divulgação científica do GEDES. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma das entrevistas que vão compor o nosso dossiê especial sobre a crise da Ucrânia. Esse dossiê ele tem sido um esforço, né, do GEDES, do ERES, de tentar fazer sentido dessa conjuntura da crise, né, da guerra russo-ucraniana. Né? A gente sabe que tem vários desafios de tentar apreender essa conjuntura, né, em vários níveis, e para isso a gente decidiu contatar e convidar especialistas, convidados e convidadas muito especiais, né, e realmente, como eu disse, né, que são especialistas no tema, para conversar conosco, né, e olhar esse conflito a partir de diferentes pontos de vista. Hoje eu estou aqui com uma dessas convidadas, que é a professora Bárbara Mota. Ela é professora da Universidade Federal de Sergipe e também é membro do grupo de estudo de defesa e segurança internacional. Ela é membro do GEDES. Portanto, né, eu posso dizer que é uma prata da casa, na verdade, um ouro da casa. A Bárbara, enfim, além de está há bastante tempo no GEDES, ela também tem contribuído ativamente, né, na mídia, tem dado muitas entrevistas, né, sobre o conflito. Então, é alguém que, com certeza, tem pautado o debate de diferentes maneiras. E, além de tudo, né, como se já não bastasse esse currículo, ela também é especialista, né, em política externa norte-americana. Então, pensando nisso, a gente decidiu convidar a Bárbara para poder falar justamente sobre isso, né? Sobre a perspectiva dos Estados Unidos em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. E, bom, quero te agradecer, Bárbara, mais uma vez por ter aceito o convite tão prontamente. Para a gente é uma grande alegria te receber. E já vou engatar a nossa primeira pergunta, né? Que é uma pergunta de caráter um pouco mais amplo, mas acho que ela ajuda a gente a mapear, né, o que tem sido essa participação norte-americana no conflito até aqui, que é justamente, né, como você avalia, né, se você fosse fazer um balanço, como é que você avaliaria essa estratégia dos Estados Unidos em relação ao conflito nesse momento. Obrigada mais uma vez e já passo a palavra para você. Eu que agradeço o convite, é sempre um super prazer e uma honra poder falar com a galera do GEDES, poder falar entre amigos, né? Então, conversar com os colegas do GEDES. E eu fiquei muito satisfeita de poder contribuir com esse dossiê. Espero que a gente consiga, enfim, que a conversa seja bastante interessante, bastante frutífera e que eu consiga te responder na melhor das minhas habilidades. Você me perguntou sobre como é que eu posso avaliar, né, as movimentações dos Estados Unidos nesse conflito. Eu acho que até o presente momento existem movimentações que, na minha avaliação, são positivas, porque são mais ponderadas, mas outras avaliações que eu posso fazer em relação ao posicionamento dos Estados Unidos são bastante negativas e que, em algumas circunstâncias, prejudicam muito as negociações. Eu acho que em relação às movimentações mais positivas, digamos assim, eu acho que foi bastante prudente, para utilizar a mesma palavra, não engajar os Estados Unidos ou não engajar a OTAN no conflito. E a todo momento também tomar cuidado com o tipo de ajuda militar que foi e que vem sendo enviada à Ucrânia, para que não houvesse e para que não haja ainda a percepção de uma participação dos Estados Unidos ou da OTAN no conflito, né? Justamente para que esse conflito não se espalhe, não se extravase para além da região. Então, acho que isso é muito importante, manter o conflito circunscrito àquela região e impedir que ele extravase, na minha avaliação, é um elemento da política externa norte-americana que eu vejo com olhos mais positivos, porque é uma movimentação um pouco mais ponderada. Claro que, do ponto de vista da população civil e do ponto de vista dos custos, né, para o cidadão comum, esses custos eles se mantêm. Então, esse é sempre o lado muito complicado e muito ruim de qualquer tipo de conflito. Mas em relação a esse jogo um pouco mais político e mais abrangente, eu acho que esse ponto é um ponto positivo.
Agora, em relação aos pontos negativos, eu acho que, por exemplo, as recentes falas do presidente Biden dizendo que o Putin é um criminoso de guerra, quando, por exemplo, ele discursou agora na Polônia, e nesse momento em que ele estava discursando na Polônia, disse que era necessário retirar o Putin do poder, ou que o Putin precisava sair do poder, melhor dizendo. Eu acho que esse é o tipo de fala que só piora a situação, principalmente quando a gente retoma uma série de documentos conceituais da política externa da Rússia, que, salvo engano, acho que os últimos documentos conceituais são de 2000, 2008 e 2013. Nesses documentos já é possível a gente ver o quanto a Rússia cada vez mais se preocupa com as ações de mudança de regime realizadas pelos Estados Unidos na política internacional, e realizadas principalmente de forma unilateral, sem aprovação do Conselho de Segurança, como no caso do Kosovo, como no caso do Iraque. Então, isso, somado aos movimentos de expansão da OTAN, vem colocando há muito tempo a Rússia em estado de alerta. Então, acho que esse é o tipo de fala do presidente Biden que não contribui para as negociações e que só aumenta o nível de tensão. Então, acho que esse tipo de prática é uma prática muito negativa. E principalmente porque, em várias outras circunstâncias, os Estados Unidos já tiveram políticas extremamente controversas na política internacional, acabei de falar do Kosovo e do Iraque, e qualquer fala de um outro país que dissesse, bom, é preciso tirar o Bush do poder, é preciso tirar o Obama do poder, é preciso tirar o Biden do poder, qualquer tipo de fala que fosse feita nesse sentido seria prontamente rechaçada pela liderança, por qualquer liderança política norte-americana. E por mais que a gente possa ser crítico, eu acho que a gente deve ser crítico em relação às recentes movimentações da Rússia na Ucrânia, a fala da representação russa nesse momento foi uma fala muito acertada, que foi: não cabe ao presidente Biden dizer quem vai ser ou quem não vai ser o presidente ou a liderança política na Rússia. Não cabe a ele, né? Isso é princípio básico das relações internacionais. E aí, para voltar um pouco na pergunta que você me fez, os Estados Unidos e a Europa, me parece, voltando ao ponto da OTAN e voltando um pouco a essas falas de mudança de regime, eu acho que os Estados Unidos e a Europa, mas talvez mais os Estados Unidos do que a Europa, deveriam, mas não vão fazer uma espécie de meia-culpa, né? Não vão em nenhum momento dar o braço a torcer de que parte da responsabilidade por essa percepção de insegurança que veio efervescendo na Rússia tem como fio, tem como um dos principais motores as ações de política externa estadunidense e essas ações de expansão da OTAN. Então, para resumir, eu acho que é a avaliação que eu posso fazer é uma avaliação um pouco ambígua, né? É um misto de uma avaliação razoavelmente positiva, por conta da prudência, o que eu acho bom, mas é uma prudência em conjunto com a percepção de hipocrisia, né? Hipocrisia por parte da política externa dos Estados Unidos, da utilização de dois pesos e duas medidas pela política externa norte-americana, o que eu acho bastante ruim, né? Essa política de apontar dedos em relação aos outros, não que a gente não possa julgar e não que a Rússia esteja livre de qualquer tipo de julgamento e não que a gente não deva condenar certas práticas que vêm sendo realizadas no atual contexto, mas em várias circunstâncias, quando os Estados Unidos tiveram para si os dedos apontados, né, e tiveram a possibilidade, inclusive, de serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional, como no caso dos escândalos de tortura durante o governo Bush, uma das primeiras iniciativas dos Estados Unidos foi, inclusive, de sancionar o Tribunal Penal Internacional. Então, eu acho que é isso. Enfim, a minha avaliação é uma avaliação ambígua. Eu vejo algumas coisas com razoáveis bons olhos, mas a política externa norte-americana é marcada por uma série de contradições. Eu achei interessante que você trouxe essa questão da ambiguidade, né? Porque eu acho que a ambiguidade muitas vezes marca realmente, né, a atuação dos Estados Unidos em relação ao sistema internacional. E muito se fala, né, pelo menos nas últimas décadas, há uma grande literatura, né, que tem debatido algumas dessas ações contraproducentes, né, adotadas, né, seja de caráter mais unilateral, né, se falou muito disso com o governo Trump, principalmente, né, que são ações e estratégias que muitas vezes acabam
minando pilares que são pilares do próprio poder americano, né? Um dos exemplos é essa relação dos Estados Unidos, né, que eu acho que dá para a gente usar essa palavra ambígua, com a ordem liberal internacional, né, que durante muito tempo foi um desses pilares importantes da hegemonia do poder americano, né, de forma mais ampla. E aí eu queria justamente emendar a segunda pergunta, né, que vai mais ou menos por esse caminho, que é, né, que me parece que nas últimas semanas, né, quando se fala sobre essa questão dos debates de transição hegemônica, né, surgem duas correntes principais. Eu não sei se você concorda com essa avaliação, mas pelo menos o que eu tenho conseguido acompanhar é que, por um lado, existe, né, uma corrente, um grupo de analistas, né, que parte do princípio que esse conflito ele pode significar, né, um sinal de uma possível mudança dessa ordem, onde a gente veria possivelmente uma maior aproximação entre Rússia e China, né, a criação de arranjos alternativos de mediação, né, ou de debate para além desses espaços hegemônicos, né, da ordem liberal internacional. E, por outro lado, eu tenho visto também algumas análises, né, que apostam que o conflito ele pode trazer benefícios, né, para o poder americano, pensando também, né, que se o conflito se estender, como parece que vai, isso possa levar ao enfraquecimento da Rússia, né, e também ao enfraquecimento da China por tabela, considerando os vários projetos que a China tinha em relação, né, à nova Rota da Seda, da própria relação com a Rússia. Então, eu tenho visto, né, essa bifurcação, aparentemente, entre as análises, e eu queria ouvir um pouco, né, de como que você se posiciona, né, em relação a isso, né, o que você pensa a respeito desse debate, e o que esse conflito pode dizer para a gente a respeito justamente dessa relação dos Estados Unidos com o sistema internacional, né? Seria mais ou menos isso. Eu acho que essas duas abordagens podem estar certas. E com isso eu não quero aqui fazer o papel de isentona na resposta, não se trata disso. É que eu acho que para ter uma avaliação um pouco mais contundente sobre esse movimento, né, ou sobre esses dois possíveis movimentos, um movimento de maior fragilização da hegemonia norte-americana, um movimento de reforço, de retomada ou de uma sobrevida, digamos assim, da hegemonia norte-americana, se a gente estiver pensando que essa hegemonia vem declinando gradativamente, paulatinamente nos últimos anos. Então, acho que para a gente ter uma avaliação um pouco mais contundente sobre essas movimentações, primeiro, a gente vai precisar de tempo, né? É difícil no meio do conflito ou no meio desse movimento tão conturbado a gente fazer avaliações tão precisas. É muito mais fácil quando a gente faz avaliações a posteriori. Né? Então, quando esse movimento já tiver se delineado de forma mais clara, ou quando a gente tiver, talvez, numa segunda temporalidade das relações internacionais, em que essas polaridades estejam mais claras e mais bem definidas, aí vai ser mais simples a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para fazer avaliações mais precisas e mais contundentes. Eu acho que também a gente vai precisar acompanhar, como você mesmo falou, a China, né, e como esse potencial, entre aspas, substituidor dos Estados Unidos vai se comportar recentemente. Então, acho que não dá para a gente olhar apenas para os Estados Unidos, é a parte importante da compreensão desse processo, mas uma outra parte super importante para compreender esse processo é a China também, né, para a gente entender como é que essas dinâmicas vão se organizando no sistema internacional ou na sociedade internacional. De todo modo, para te dar uma resposta um pouco menos em cima do muro, eu me aproximo mais do grupo de especialistas que veem o conflito como mais um elemento que aprofunda ou que pode aprofundar esse declínio norte-americano, né? Pode fragilizar ainda mais, pode colocar ainda mais questionamentos a essa hegemonia norte-americana. E aí, acho que a minha avaliação se dá por uma série de motivos. Primeiro, porque essa guerra ela não vem num bom momento no que se refere às questões internas norte-americanas. Ainda estamos, todos nós, né, todos os países, todos os indivíduos, a gente ainda está saindo de uma pandemia global. Então, essa pandemia colocou em questionamento uma série de pontos que até alguns anos atrás eram compreendidos como pontos pacíficos em alguns países, como, por exemplo, arranjos democráticos. Então, ela coloca em questionamento a democracia,
ela aumenta as desigualdades sociais, aumenta os níveis de miséria, de fome, então coloca o tecido social de vários países em uma série de sobreposições de estresse. Mas para além disso, então, para além dessa situação de pandemia global, que atinge a todo mundo, inclusive atinge os Estados Unidos estão com níveis bastante elevados de inflação, níveis há muito tempo não vistos na economia norte-americana, com índices ainda consideráveis de desemprego, aumento nos últimos anos da desigualdade social, isso não é privilégio, entre aspas, privilégio da pandemia, a gente já viu uma situação de desigualdade social sendo agravada nos Estados Unidos, inclusive muitos analistas apontam que esse foi um dos principais motores que fortaleceu a campanha do ex-presidente Trump, né, que se comunicava com o público, principalmente com o público de classe média branca, que ao longo dos últimos anos viu o seu poder de compra, viu o American Dream, né, o sonho norte-americano sendo perdido, né, sendo questionado. Então, essa classe média que não conseguia mais alcançar novos índices de desenvolvimento, aumento do poder de compra e por aí vai. E um contexto, então, além dessas questões econômicas e questões de desigualdade social, tem um outro ponto também de questões internas, que é que os Estados Unidos hoje vivem um contexto social em ebulição, né, de, por exemplo, grandes e justificáveis protestos contra racismo, contra violência policial, o crescimento de uma série de divisionismos internos, né, então esses protestos, em contrapartida, o fortalecimento de grupos de extrema-direita e de supremacia branca nos Estados Unidos. Então, se a gente entender que a hegemonia norte-americana não está apenas na figura dos Estados Unidos, mas que essa hegemonia norte-americana também está na legitimação de um conjunto de valores liberais, democráticos, como valores basilares, como valores estruturantes, né, dessa ordem internacional que foi construída depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive na edificação das próprias instituições, né, que contribuíram e ainda contribuem para produzir e reproduzir esses valores, essas noções. Então, esses elementos domésticos nos Estados Unidos são importantes justamente porque eles podem nos apontar, né, nos indicar para um questionamento desses valores liberais democráticos, para um questionamento dessa ordem liberal internacional que não só vem de fora, mas um questionamento que vem de dentro. Eu acho que esse é um dos pontos que uma série de pesquisadores, inclusive eu e você, né, a gente vem considerando, a gente vem olhando de que a literatura sobre a transição hegemônica, em grande parte, quando lida com questões domésticas, traz essas questões domésticas para dizer que elas reforçam a ordem liberal internacional, e quando pensam em momento de transição hegemônica, normalmente olham para essa transição a partir de um possível contestador que vem de fora, mas dificilmente olham para elementos internos como elementos que podem colocar em xeque a hegemonia dos Estados Unidos e a ordem liberal internacional que ele patrocinou e que ele ajudou a construir. Então, eu acho que esse é um ponto que me direciona para esse grupo de analistas que vê o conflito como algo que pode contribuir para ser mais aí um ponto de estresse nesse processo, que já é um processo complicado e que já é um processo que também vem de dentro, né? Então, não apenas um questionamento que vem de fora, via outros países, mas um questionamento que vem de dentro, que está na própria sociedade norte-americana, desses valores. Então, para resumir um pouco, eu acho que esse conflito é mais, digamos assim, uma pitada de sal nesse contexto crítico, né, que os Estados Unidos vivem, de contestação interna, daquilo que sustenta a ordem internacional, que são esses valores liberais, como isso coloca em xeque a posição dos Estados Unidos, por exemplo, a posição dos Estados Unidos como exemplo do mundo, né, em um momento de surgimento de um substituto crível, que vem esse substituto crível, que vem colocando em xeque a capacidade dos Estados Unidos de ser garantidor da ordem liberal internacional. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um questionamento, me parece, dessas duas faces, dessas duas facetas que foram e são tão importantes na política externa norte-americana, né? A contestação da face exemplarista,
né? Então, dos Estados Unidos enquanto exemplo para o mundo, e o questionamento dessa face excepcionalista pautada no engajamento ativo nas relações internacionais, quando, em muitas circunstâncias, como, por exemplo, nessa situação da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos começam a perceber que ele individualmente e ele em conjunto com um grupo de países lidos pelos Estados Unidos como grupo de países ocidentais, dificilmente vai conseguir, individualmente ou nesse grupo, trazer alguma possível solução para o conflito sem trazer para esse grupo mais amplo de negociadores intermediários países como, por exemplo, a China. Né? Então, para dizer que esse bloco ocidental dificilmente, por conta própria, consegue trazer soluções aí para essa dinâmica e restabelecer uma certa estabilidade, restabelecer uma certa paz internacional. E aí, só para concluir mesmo, eu falei que eu acho que esse conflito é uma pitada de sal, porque em vários momentos a gente vem comentando e vem percebendo o quanto a China, né, e outros países também, por exemplo, Turquia, Índia, África do Sul, são países, Índia e África do Sul são dois países que vêm se abstendo, né, nas reuniões do Conselho da Assembleia Geral, nas reuniões, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos, o quanto esses países são fundamentais para a resolução do conflito, o quanto a China consegue apresentar soluções ou opções para os países, por exemplo, que sofreram sanções econômicas dos Estados Unidos. E principalmente nessas opções, o quanto isso pode contribuir para uma possível desdolarização, digamos assim, da economia mundial. Recentemente, a Rússia pediu para os países do BRICS, né, então Brasil, Índia, China e África do Sul, para que negociassem com a Rússia em moeda nacional. Então, não só essa negociação em moeda nacional, mas o quanto a China pode trazer soluções econômicas via outros sistemas, como um outro sistema que em paralelo ao SWIFT, ou pode colocar a sua moeda nacional como uma moeda internacional, o quanto isso pode contribuir para essa desdolarização. Pelo menos no médio, longo prazo, digamos assim. E o rompimento, se isso acontecer, né, se a gente entender que essa pode ser uma dinâmica que encontre pontos favoráveis para se estabelecer nesse atual momento e se tornar mais fortalecida nos próximos anos, acho que isso pode gerar um rompimento de um dos pilares hegemônicos mais fortes dos Estados Unidos, que é a gestão da economia mundial. É um dos pilares do tal do poder estrutural, né? Que às vezes a gente também se remete para fazer essa discussão. Mas eu achei muito interessante, né? Além de todo o contexto, né, bastante abrangente que você levantou, né? De fato, não tem resposta simples. Mas eu achei interessante você levantar a questão sobre a dimensão doméstica, né? Que de fato e acho que isso tem ficado cada vez mais claro, né? Existe, né, uma lacuna em boa parte da literatura sobre transição hegemônica de trazer essa discussão, e acho que o período recente do governo Trump, né, trouxe mais claramente ainda que essa demanda ela é de fato urgente, é muito necessário que a gente se debruce sobre essas questões, né? Então, já me encaminho para a minha última pergunta, que vai justamente por esse caminho, né? Por essa linha de refletir um pouco sobre os impactos desse conflito para o cenário doméstico nos Estados Unidos, na medida em que, né, eu também não sei se você compartilha, né, dessa percepção, mas me parece, né, e houve uma certa expectativa inicialmente de que, primeiro a gente tem que contextualizar, né, o governo Biden ele chega já, né, com uma plataforma que era essencialmente voltada para as questões domésticas, né, então muito focada na questão da pandemia, da criminalidade, né, da própria economia. E aí, me parece que quando se inicia, né, o conflito russo-ucraniano, parece que houve uma espécie de aposta, né, dentro da administração Biden de que, de alguma forma, seria possível mobilizar essa dimensão do conflito até nos discursos, né, como um meio de, eventualmente, não, obviamente, solucionar essas fissuras, né, que você já discorreu muito bem, né, essa questão da polarização política, social, mas de alguma forma de criar aquela, né, pelo menos uma aparência de unificação, né, de alguma forma, que eu acho que também não é algo novo, né, dentro da história política recente dos Estados Unidos, né? Então, acho que a gente viu isso muito claramente no 11 de setembro também, né? Dá para
trazer outros momentos. Então, me parece que isso ficou um pouco claro até com o discurso, né, o State of the Union, o discurso de Estado da União do Biden, e a minha pergunta, ela vai justamente nesse caminho, né? De novo, eu entendo que não existe uma resposta simplificada para isso, mas é de justamente tentar perceber como é que você vê essa relação entre o doméstico e o externo, né? E sob quais condições, né, a gente poderia eventualmente ter essa concretização dessa aposta, né? Enfim, sob quais parâmetros, né? Acho que condições fecha melhor, mas sob quais condições a gente poderia ver, né, um cenário em que esse campo doméstico ele reverbere nesse campo, né? Aliás, que esse campo internacional ele reverbere no doméstico, né, de forma de fato, né, eventualmente ampliar o próprio capital político do governo Biden, considerando que a gente está falando de um cenário, né, os Estados Unidos esse ano vão passar por eleições de meio de mandato, né, que são as eleições que renovam parte do Congresso. Então, também existe uma grande expectativa em relação a isso, né, de como vai ficar a imagem desse governo em relação a esse conflito e como vai ficar a imagem para o Partido Democrata, né, se ele sai enfraquecido, se ele sai mais fortalecido dessa situação toda, né? Então, como que você entende que esse conflito, né, que esse acontecimento internacionalmente, né, ele reverbera no campo doméstico? Eu acho que o exemplo do State of the Union, né, do discurso do Estado da União, é um excelente exemplo, né? Eu acho que nesse discurso do State of the Union que o presidente Biden fez, ele sempre tem essa dupla dinâmica, né? Ele tem o objetivo de se comunicar para dentro, então de apresentar para a sociedade norte-americana, de fato, né, literalmente, qual é o estado da União, então como é que a União se encontra naquele momento, mas ele também tem o objetivo de falar para fora. Então, mais uma vez, essa dupla dinâmica, eu acho que é muito particular do discurso do State of the Union, e nesse discurso em específico do Biden, eu acho que a gente pode encontrar alguns elementos, algumas questões em que ele de fato se vale desse momento internacional de instabilidade para tentar gerar algum tipo de coesão interna, né? E eu acho que para o público doméstico, ele, nessa dinâmica, eu acho que ele buscou reduzir essa percepção de enfraquecimento, essa percepção de isolamento dos Estados Unidos, principalmente quando ele divide no discurso dele o mundo entre autocracia e democracia, né? E não só divide o mundo entre autocracia e democracia, mas nessa divisão ele coloca que, por exemplo, na batalha entre democracia e autocracia, as democracias estão crescendo nesse momento e o mundo está claramente escolhendo o lado da paz e o lado da segurança. Esse é acho que foi mais ou menos um pedaço do discurso dele no State of the Union. E, para utilizar uma expressão em inglês, é quase que um wishful thinking, né? Enfim, não é verdade. Se a gente olha para a circunstância internacional com um pouco mais de crítica, né, e se descola um pouco dessa noção de que esse discurso ele tem esse objetivo de gerar uma percepção de união, por mais que essa percepção seja assentada em uma ilusão, o que a gente pode dizer, mais uma vez, é que não é verdade, né? O que mais uma série de analistas domésticos internacionais sobre democracia no Brasil e sobre outras democracias vem falando é sobre a tal da crise da democracia, né? Então, de países que, em muitas circunstâncias, mantiveram os elementos mais institucionais ou mais burocráticos da democracia, mas que, num sentido democrático mais amplo de preservação de direitos básicos, não podem ser enquadrados como democracias. Talvez a gente possa falar aí do Brasil como um exemplo dessa circunstância. E, além disso, né, para voltar para os Estados Unidos, o Biden também adota um tom bastante triunfalista, né, digamos assim, em relação à resposta do Ocidente ao conflito, narrando, por exemplo, todo o esforço de união, toda a demonstração de coesão dos países ocidentais, em conjunto com esse tom triunfalista que ele usa. O presidente Biden também ele coloca um outro recurso no State of the Union, que é o recurso de dizer que essa guerra é um teste. E com esses dois elementos, o que me parece que ele busca fazer?
ele busca, mais uma vez, colocar isso que você já vinha dizendo, Clarissa, unir o povo estadunidense frente a um objetivo comum, frente a um inimigo comum, né? Fazer com que esse evento internacional possa reverberar domesticamente, produzindo essa noção de unidade, de coesão, de rally around the flag, né? De se unir todos em torno da bandeira norte-americana. Então, como você mesmo apontou, essa exteriorização do inimigo é sempre um recurso muito potente, digamos assim, né? Na construção da identidade dos Estados Unidos, e sempre um recurso que historicamente auxiliou muito no apaziguamento das divisões internas. E, além disso, ao dizer que os Estados Unidos estariam passando por uma circunstância de teste, eu acho que o Biden também invoca toda uma simbologia das religiões de matriz cristã, né, no sentido de que esse é um momento difícil, é um momento que coloca a nossa garra, a nossa força, a nossa resolução em questionamento, mas é um momento que vai passar, é um momento que será superado se todos nós nos unirmos, se todos nós nos juntarmos para isso. E essa simbologia cristã, ela está presente em vários momentos, em vários discursos do State of the Union. Isso, mais uma vez, também não é uma característica peculiar do presidente Biden. Então, ela está presente aí em vários discursos presidenciais, mesmo que de forma implícita. Inclusive, existe uma anedota que volta e meia a gente passa por ela quando a gente lê textos sobre política externa norte-americana, que é a percepção dos Estados Unidos como uma nação com alma de igreja, né? Então, essa simbologia cristã, ela é muito presente. Então, nada como um novo inimigo à vista para unir a sociedade estadunidense. Na história recente, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, terrorismo, agora talvez a circunstância da Rússia, antes da Rússia, a guerra econômica, a guerra comercial com a China, que não se encerrou ainda, ela só está um pouco mais apaziguada, digamos assim, nos discursos domésticos norte-americanos, porque existe uma questão percebida como mais urgente do que a guerra comercial com a China. Mas eu acho que existem algumas questões que, para além dessa fala, eu acho que essas outras questões me sinalizam uma certa dificuldade de fazer essa conversão, né? Essa conversão da atuação internacional para um aumento do capital político para o presidente Biden e um aumento do capital político para o Partido Democrata, sobretudo nessas eleições de meio de período, como você comentou. Primeiro que, historicamente, o partido de oposição tende a performar melhor nessas eleições de meio de período. Então, digamos assim, que o Partido Democrata e o presidente Biden já saem com uma desvantagem de partida, né, que é essa percepção histórica. Segundo que o presidente Biden ele continua com níveis razoavelmente baixos de popularidade, né? Existem algumas explicações para esses índices razoavelmente baixos de popularidade. A última verificação que eu fiz foi no 538, né, naquele site 538, em que o índice de popularidade do Biden hoje estava em 42,2% de índice de aprovação. Uma das explicações para isso é um descontentamento natural pós o período eleitoral, né? Então, logo no momento em que o presidente toma posse, existe um arfã, né? Existe uma mobilização muito grande, um otimismo muito grande, e esse otimismo sempre vai declinando, independente do presidente, porque esse arfã, esse otimismo, ele também vai declinando. Essa é uma possível justificativa para essa queda de popularidade do presidente Biden. Mas, para além dessa justificativa, que seria uma justificativa normal, que qualquer outro presidente poderia passar por essa queda de popularidade, eu acho que existem outros elementos que aí sim são particulares dessa administração, que ajudam a explicar esse declínio, como, por exemplo, a saída bastante impopular dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Se a gente olhar para os índices de popularidade do presidente Biden, pelo menos desde a posse até agora, o ponto de virada de maior aprovação, né? Então ele tinha mais aprovação do que desaprovação, o ponto de virada para que ele tenha mais desaprovação do que aprovação foi justamente ali mais ou menos em agosto do ano passado, que foi o momento em que os Estados Unidos se retiraram do Iraque, se retiraram do Afeganistão. Então, pelo menos existe uma sobreposição temporal entre esses dois fatos, o que pode nos ajudar a explicar essa perda de popularidade também. E, além disso, eu acho que tem outros fatores que contribuem muito
para esse processo, né, para esse processo de perda de popularidade, de expressividade no debate doméstico, que é, por exemplo, uma erosão entre democratas e independentes. Que os republicanos contestem e critiquem o presidente Biden, porque são a oposição, é esperado, né? Mas o que a gente vem vendo nos últimos meses, sobretudo do meio do ano passado para cá, é um aumento do nível de crítica em relação ao governo, vindo dos próprios democratas e também dos independentes, em que a gente pode dizer que hoje não existe uma coesão interna no partido, muito pelo contrário, né? A gente vê mais uma vez os democratas discordando e muito sobre as posições do governo. Além disso, no final do ano passado, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, houve o retorno da Covid, principalmente com a nova variante, e isso também coloca mais um elemento de estresse aí, que contribui para a queda de popularidade do presidente Biden, principalmente porque uma das principais promessas dele de campanha era fazer melhor do que o Trump, né, fazer melhor do que o Trump em relação à pandemia. E um outro ponto também que contribui para a gente explicar essa queda de popularidade é a questão econômica, né? Logo no início do governo Biden, ele disse que a inflação seria fugaz, né, que a inflação seria rapidamente resolvida, mas o que a gente viu no último ano é que a inflação não só não foi rapidamente resolvida, a inflação continua, como ela vem crescendo paulatinamente nos Estados Unidos. Então, por mais que encontrar um inimigo para chamar de seu, digamos assim, usualmente contribui, né, para reunir os estadunidenses, para gerar esse sentimento de união interna, eu acho que nesse momento, esse combate a um inimigo externo impõe, em uma certa medida, muito mais custos para os estadunidenses, né? Coloca muito mais custos domésticos. Por exemplo, uma coisa é aceitar suportar o tranco, entre aspas, por um período curto, né? Ou seja, uma coisa é aceitar suportar esse tranco econômico com o aumento do preço dos combustíveis por conta dessa questão da guerra da Rússia na Ucrânia. Outra é já vir de um momento inflacionário anterior e agora ter ainda mais esse ponto para agravar a situação econômica interna. Então, a minha avaliação, para voltar à sua pergunta, é que nessa circunstância talvez esse inimigo externo não consiga aí produzir grandes apaziguamentos, principalmente quando a gente olha para os últimos anos da política doméstica norte-americana e a gente percebe que existem uma série de elementos políticos, sociais e econômicos que vêm se agravando, que vêm se intensificando nos últimos tempos. Então, pode ser que esse elemento aí não consiga gerar grandes unidades. Bom, né? Sempre muito completa e brilhante, né? Para dizer o mínimo. Eu fiquei muito feliz, né, Bárbara, de poder conversar com você hoje. Tenho que me encaminhar para o final dessa entrevista, infelizmente, porque eu poderia continuar ouvindo, né, por muito mais tempo, e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, que vão nos ouvir, vão gostar muito das suas contribuições. Acho que, de fato, elas oferecem muito material para a gente pensar e também mostram, né, como sempre, a complexidade, né, de todo o tema que a gente está discutindo, né, enfim, e a gente ainda pode estender essa complexidade se a gente for mudar os prismas, né, e as perspectivas. Então, por isso eu te agradeço mais uma vez. Também incentivo que as pessoas, né, acompanhem as redes sociais da Bárbara, o trabalho que ela faz, né, a tese, ela falou um pouco sobre a discussão de identidade, né, então eu super incentivo que as pessoas procurem pela tese de doutorado dela, o mestrado, os livros e tudo mais. Enfim, que é de fato uma das grandes referências que a gente tem dentro dessa discussão. E, enfim, né, espero que a gente possa fazer outras entrevistas dessas, né, você já fica mais que convidada a voltar, né, para o espaço do Eres, e é isso, né, até uma próxima, de fato, e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição de vocês, quando vocês quiserem, precisarem.
E também incentivo todos que estejam nos vendo, que acompanhem as redes sociais da professora doutora Clarissa Forner, que é brilhante quando fala sobre os Estados Unidos. A tese dela sobre Departamento de Defesa, sobre militarismo, é extensa, mas vale muito a pena. Então, eu, se fosse vocês, também acompanharia o trabalho da professora Clarice e não perderia por nada. Vocês viram, gente, quem tem amigo tem tudo nessa vida. Mas até a próxima, gente. Obrigada, Bárbara. Tchau, tchau. Tchau.